coração está deserto, apare e passo a solidão. Se o seu rumo é incerto, caco de vida pelo chão. Vede Jesus no sino da cruz, espalhando luz. Mirem Jesus com sua luz, brilho que conduz. Olá, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Graças a Deus, mais uma terça-feira, estamos aqui trazendo para todos aqueles que buscam uma mensagem, uma palavra de conforto, esclarecimentos sobre o que é a nossa vida espiritual aqui sobre esta terra, na verdade? Bem, eu sou Andressa Bispo, aqui da cidade de Barra Bonita. Esse é o programa Na Era do Espírito, aqui do nosso canal NEP Vede Jesus, o nosso núcleo de estudo e pesquisa aqui da cidade de Barra Bonita. Para quem não conhece o nosso trabalho, pode acessar a nossa página no Face, NEP Vede Jesus, Na Era do Espírito, e também os nossos canais no YouTube, com o mesmo nome, NEP Vede Jesus e Na Era do Espírito. Quem acessar o YouTube, se inscreve, deixa o seu joinha, toca no sininho, porque toda semana a gente tem estudo, vídeo de palestras e também entrevistas. A gente vai estar lançando agora, dia 1º de abril, uma nova minissérie sobre o Sermão do Monte. Lá no YouTube vocês vão encontrar uma série sobre as aparições de Jesus. A gente vai estar numerando e falando sobre as aparições de Jesus e o seu significado, que cada uma delas trouxe para todos nós. E essa nova série, a partir de 1º de abril, Sermão do Monte, também já vai estar disponível nos canais do YouTube, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Evangelho, das palavras e do sentido espiritual que Jesus vinha nos trazer e que até hoje ecoa nas nossas vidas. Bem, como sempre, nós estamos muito bem acompanhados aqui nas nossas lives, pela espiritualidade e pelos nossos convidados. Hoje eu vou trazer aqui para vocês o Leonardo Arruda. Deixa eu chamar aqui o Léo. Olá, Léo. Olá, Andressa. Olá a todos os amigos que nos acompanham aí. É uma alegria muito grande, mais uma vez, né? Eu já tive aqui, acho que saímos, voltamos. já tive aqui em outras oportunidades, acho que no ano passado, final do ano passado. Uma alegria muito grande estar aqui de volta, viu? Léo, eu já agradeço de novo, desde já, o seu retorno, você ter aceitado estar aqui conosco novamente. É sempre uma gratidão, uma felicidade a gente poder contar com pessoas que estão dispostas a arregaçar as mangas e pesquisar e nos trazer os frutos dessas pesquisas e das próprias vivências quando falamos de Evangelho e Espiritismo. Então, o propósito do canal, eu sempre falo aqui, é trazer o Espiritismo para dentro das nossas vidas, né? Como ele pode nos ajudar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como nós podemos nos orientar pela doutrina espírita e o Evangelho de Jesus.
Então, muito obrigada. E para quem não conhece, o Leonardo é de Limeira. Léo, fala um pouquinho para a gente de você, dos trabalhos que você desenvolve aí nas casas espíritas. Primeiro, é sempre uma alegria, né, estarmos juntos, trabalhando de fato, podendo estudar, né, e trazer um pouquinho do que a gente estuda e trocar essas informações. Bom, eu sou de Limeira, eu sou trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade, aqui da cidade de Limeira, faço parte do NEP Luz e Caridade, também aqui de Limeira, e estamos aí no trabalho da doutrina, divulgação, da exposição, e é sempre uma alegria poder estar colaborando, viu? Que bom. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que tem gente polêmico que de falar, né? Polêmico. Tem gente que nem que dá até briga, né? Destino, né? Afinal, nós estamos fadados a algum destino. O que é o destino? Quem controla as nossas vidas? Nós somos, né? Os controladores, nós fazemos o nosso destino. Hoje o assunto vai dar pano para manga. Mas, antes de tudo isso, vamos rogar a espiritualidade a uma proteção. Então, eu vou pedir para o Léo, por favor, fazer uma prece. Em seguida, depois da prece, Léo, você já pode fazer a sua introdução do tema. E a hora que você terminar, eu volto e a gente vem com as interações com as perguntas, tá ok? Tá joia. Pedir pro pessoal não abusar muito nas perguntas, porque já é um tema complicadinho, né? Brincadeira, gente. Bom, convido então a todos que queiram a cerrar os olhos, fechar os nossos olhos, colocando o nosso pensamento no Mestre Jesus. Que nesse momento, nessa oportunidade, possamos estar conectados com essa vibração de amor, com essa intenção de amor. E que essa sensação possa adentrar em cada lar, em cada um que está assistindo, que seja envolvido pelos bons amigos. E que na noite de hoje possamos ser intuídos, a fim de que possamos ativar a sementeira de amor, a fim de que o Evangelho possa ser plantado dentro de nós, a fim de que os ensinamentos possam florescer, se fazer entendidos, e que assim possamos encontrar a consolação que a doutrina tanto nos promete. Que assim seja. Bom, Andresa, vou começar daqui, tá? Qualquer coisa você sobe aí, tá bom? Bom, o tema de hoje, então, é sobre destinos. E o tema principal que nós colocamos é diante do destino. Porque nós estamos, com toda certeza, à frente do destino. E quando paramos para pensar, será que estamos vivendo o destino? Será que vamos viver o destino que está reservado para nós? Como a Andressa colocou no começo, será que existe? Será que não existe destino? O que seria destino no entendimento exato, né? Senão aquilo que há por vir, aquilo que vai acontecer, o futuro, aquilo que nos espera. Mas para cada pessoa, a pessoa traz uma dúvida, um entendimento diferente. Porque se nós pensarmos na questão das crenças, existem crenças que vão acreditar que após a morte do corpo, tudo acaba. Seríamos nós destinados aos gozos eternos, ou então seríamos nós destinados às penas eternas. Mas nós, espíritas, temos uma compreensão diferente da vida. Acreditamos em reencarnação, em continuidade do espírito, que já vivemos diversas encarnações. E quando paramos para olhar por isso, a doutrina espírita nos faz lançar o olhar a um aspecto muito maior. Porque quando acreditamos numa única existência, o nosso destino fica muito limitado. Mas o entendimento da doutrina e as vidas sucessivas nos abre um horizonte enorme quanto ao que significa o destino. Veja que cada um compreende de uma forma.
E é importante trazermos isso no começo para que nós mesmos possamos refletir sobre o que isso existe, sobre o que isso representa. Porque se nós pensarmos na existência de um destino exato, se nós pensarmos que nós viemos já destinados a algo, seria negar a inteligência de Deus, seria negar a existência de Deus. E nós sabemos que Deus é quem está no controle de tudo. É Deus quem está no controle universal. E muito mais do que isso, o destino está ligado ao tempo. E Deus foi quem criou o tempo. E assim sendo, Deus não faz parte do tempo que nós vivemos. Por isso dizemos, no tempo de Deus. Como se ele olhasse para toda a criação dele e nessa criação existisse um tempo. E que ele conseguisse controlar esse tempo. E nós não percebemos isso. Tanto é assim que nada acontece sem a permissão de Deus. Se pararmos para olhar o universo, a grandiosidade, e quão pequeninos nós somos, vamos entender que o universo está regido por leis muito maiores do que nós, que são as leis divinas, as leis naturais que coordenam todo o nosso universo. E quando paramos para olhar e debruçar sobre as leis, por tudo aquilo que nós passamos, por tudo aquilo que passa pelo nosso destino, vamos perceber que Deus se faz infalível. E por isso, ele é o responsável pela vida universal. E olhando pela responsabilidade universal, Criador universal, Deus também foi quem nos criou. É importante trazermos isso porque todas as crenças, a maioria das crenças, vão apontar para isso. E se Deus nos criou, como sabemos, e a própria questão 115 do Livro dos Espíritos tão bem nos fala, fomos criados simples e ignorantes. E estamos nós progredindo, estamos nós evoluindo sob as leis de Deus. No entanto, que a partir da criação, passamos por diversos reinos, desde o mineral, do vegetal, o animal, e chegamos nós na condição humana, o reino hominal, onde Deus permite, através das passagens milenares pelos outros reinos, desenvolver a inteligência justamente no reino hominal, na condição de homem que nós estamos. Antes experimentávamos a vivência pelo instinto, mas ao adentrar no reino hominal, recebemos nós o desenvolvimento da inteligência contínua. E é nesse momento que recebemos a condição de olhar para as coisas com um pouco mais de razão, que Deus vai dar de presente como oportunidade ao espírito a liberdade de decidir, a liberdade de pensar, a liberdade de agir, de realizar as ações. O que nós conhecemos tão bem dentro da doutrina espírita, o livre-arbítrio. Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, estaríamos nós vivendo pela vontade de Deus, executando o que Deus queria. E não é assim. Para que nós possamos progredir e avançar, Deus nos dá a oportunidade de pensarmos e de agir, para que nós não sejamos máquinas. Mas esse livre-arbítrio, essa liberdade de pensar e agir, ao contrário do que nós pensamos, ela não é absoluta. O livre-arbítrio não é absoluto. As nossas escolhas e os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, estão totalmente ligadas à posição espiritual que nós habitamos. Assim sendo, permissão de Deus. Deus no controle. Tanto é isso que Jesus vem firmar a nós mais uma vez, no Evangelho de João, quando vai falar que seremos nós conhecidos pelas nossas obras.
pelas nossas ações, que nós seremos conhecidos pelo caminho que nós construirmos, que depende de nós, depende do nosso esforço. E nós não paramos para pensar nisso. Depois vamos querer levar ao pé da letra e dizer que o que acontece, o destino que muitas vezes estamos nós, é uma fatalidade. Porque não paramos para olhar pelas escolhas que fazemos no caminho. Preferimos nos sentir como vítimas indefesas, como se fôssemos colocados sobre forças das quais nós não temos controle. E essas forças estão ligadas às nossas ações, aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, às nossas atitudes. Destinados a um destino, julgamos perseguidos por um destino e queremos censurar a tudo, censurar a todos, a fim de nos mantermos numa condição que nos deixaria mais tranquilos. Mas esquecemos que o ator principal somos nós mesmos. E se devêssemos censurar alguém ou algo, seria a nós mesmos. Porque o livre-arbítrio, embora seja um presente, muitas vezes nos escraviza diante dos desejos do mundo. E aí nós vamos falar que o destino está nos perseguindo. E nós esquecemos que é justamente o livre-arbítrio que consegue controlar a fatalidade. Porque as escolhas nossas vão conseguindo controlar as fatalidades, evitar as fatalidades. Nós vamos entender um pouquinho melhor. Porque a todo momento o ser humano vive através das escolhas. E o livre-arbítrio é isso, poder escolher o que fazer. Podemos escolher coisas simples, porque a vida inteira, por toda a existência, desde a criação, quando absorvemos a inteligência, nós vamos escolher. Quantas vezes escolhemos hoje? Quantas situações nos colocamos em dúvida? Como o próprio cartaz nos colocou, né, do anúncio da fala de hoje, chegamos ali numa bifurcação e temos que escolher se vamos pela direita, se vamos pela esquerda, se levantamos mais cedo, se levantamos mais tarde, se cumprimentamos um familiar, se temos tempo para o familiar, ou se vamos sair sem cumprimentar, se nós vamos valorizar o dia, se nós não vamos, se nós vamos ser mais educados ou não, se nós vamos lembrar de Deus ou não. Então, a todo momento na nossa vida, nós vamos vivendo através de escolhas sucessivas. E nós queremos sempre escolher melhor. A nossa existência, ela vem sendo por escolhas encadeadas. E nós achamos que nós não temos o controle das coisas que acontecem a nós. Que nós não temos controle, de certo modo, do destino em que nós estamos. E é só quando vamos progredindo, compreendendo um pouco mais a relação espiritual, a necessidade de desenvolvimento do espírito, do ser, que amadurecemos, crescemos espiritualmente e deixamos de achar que as fatalidades, que o mundo a todo momento nos acusa, que o mundo está contra nós, que o mundo nos coloca medo, que vivemos constantemente pelo medo. Porque vamos percebendo que tudo pode ser amenizado ou potencializado a partir de nós. Vamos aceitando e entendendo que não há vítimas de fatalidade. Existem injustiças, mas não existem injustiçados, porque somos os próprios promotores do nosso destino. Olha que lindo! Conseguimos promover o nosso próprio destino. Deus nos dá, em certo modo, um certo controle, a fim de que nós possamos nos moldar. Somos as causas dos próprios efeitos que acontecem na nossa existência. Somos as causas dos efeitos que acontecem em nossa existência.
E se somos nós as causas, somos nós a origem de tudo o que acontece na nossa existência, como temos nos relacionado, como temos vivido os nossos dias? Temos trazido a nossa visão da necessidade de redesenharmos o que esperamos no dia de amanhã? Porque às vezes estamos tão preocupados com o dia a dia, com as coisas materiais, e esquecemos de viver como espírito. Esquecemos de viver como espírita. Porque a todo momento, em todo canto do mundo, em qualquer situação, em qualquer hora, nós temos a oportunidade de trabalhar, de reajustar, de aprender. E quando aprendemos, amadurecemos, porque passamos a ter uma compreensão diferente de algo que antes nós não tínhamos. Paramos para pensar no meio em que nós estamos? Família, emprego, as relações, pais, avós, filhos, tios, vizinhos. Temos aproveitado essas situações para entender que o destino é justamente o momento em que nós estamos vivendo. Porque se estamos preocupados com o destino futuro, talvez não tenhamos olhado verdadeiramente para a vida. Ou talvez não tenhamos entendido como funciona a lei divina, como funciona a relação universal, as leis naturais que regem a existência. Estamos preocupados com o destino que há por vir e não nos damos conta do momento atual em que estamos vivendo? Não lembramos que somos espíritos e trazemos a herança das vidas anteriores para o momento atual? E eu vejo tanto espírita aflito, tanto espírita curioso em relação ao destino, como se o destino pudesse vir desenhado, encaixado. Talvez não tenhamos olhado para a vida com o carinho que ela merece, ou melhor, com o carinho que nós merecemos. Porque pensando no processo de encarnação, todos nós nesse momento estamos encarnados, enlaçados a certas obrigações que nos separam do passado, do porvir. Estamos no momento exato de decidir o nosso futuro, vivendo as escolhas do passado. Assim, temos a condição de alterar um pouco o nosso destino ou não temos? Quando olhamos para as situações que nos envolvem, que nos afligem, olhando como espírita, os destinos que me assustam, os destinos que eu vivo, eles são bons ou não são? Porque são neles que eu tenho a capacidade de progredir, de aprender, de evoluir, de mostrar que de fato eu estou aprendendo. Porque esquecemos que vivemos em um concurso humano onde as dificuldades batem à nossa porta, onde somos obrigados a experimentar muitas vezes aquilo que nós não gostamos, não toleramos. Porque o destino atual foi desenhado por escolhas anteriores, passadas, e nesse momento se mostra como desafios a serem superados. E se sabemos nós que os desafios, que as provas pelas quais nós passamos, nos serve para nos fortalecer, nos auxiliar no progresso espiritual, por que é que nós queremos fugir delas? Se nós sabemos que tudo caminha pelo tempo de Deus, que vive fora do nosso tempo, por que é que temos receio? Por que somos ansiosos por viver um período que nem chegou? Por que queremos trabalhar o imediatismo e não entendemos a necessidade
de não colher o fruto lá do futuro, mas de plantar o que precisamos agora. Pois muitas vezes vamos no nosso quintal do coração e não encontramos nenhuma árvore plantada e queremos colher. E ainda queremos fechar os olhos para as oportunidades que passam diariamente, nos estimulando a olhar o sentido da vida. Como eu posso colaborar com o sentido da vida? Como eu posso colaborar com o meu destino? Se a todo momento que as oportunidades passam, eu fecho os olhos. Eu me lamento, sinto uma infelicidade tremenda. Imagino que os meus problemas são os maiores problemas do mundo. Do mundo. Esquecemos de olhar o outro. Encontramos problemas em tudo. Achamos defeitos em tudo. Tudo nos falta. Tudo no outro é melhor. E aí, com esses pensamentos, a nossa vida vai ficando difícil. E esquecemos que tudo vai somatizando. E que a fatalidade que nós tanto imaginamos nada mais é do que a consequência do que temos feito no passado e no presente. Como a vida estaria se nós nos posicionamos diante dela dessa maneira? Se ignoramos as oportunidades sagradas que se apresentam a todo momento para nós? Se nós não valorizamos as pessoas que estão conosco nesse caminhar? Preocupados com o destino? Temos ignorado tudo que Deus tem nos dado a fim de podermos melhorar. E a liberdade que muitas vezes parece ser o presente, né, como nós colocamos, é um complicador muito grande na estrada evolutiva. Porque escolhemos coisas erradas, escolhemos coisas equivocadas. E aí nós vamos percebendo que o nosso destino ele não vem pré-definido. Porque se ele viesse pré-definido, pouco importa as minhas escolhas. É nesse ponto que nós percebemos que o controle de mudar ou desenhar o nosso destino, ele não passa de um subcontrole. Porque o controle está com o Pai. O controle está com Deus, que é o Criador, que traz o controle universal. Percebemos que não conseguimos controlar o mundo. E aí nos decepcionamos. Mas quando buscamos lá na questão 860 do Livro dos Espíritos, lá Kardec pergunta se nós conseguimos evitar passar por alguma coisa. Existia algo que estava definido que aconteceria. Predestinado. Né? Se nós conseguiríamos sair dessa condição. Algo que teria que acontecer. Não é? Estava determinado o que aconteceria. E aí ele vai dizer que depende muito da nossa vontade, da nossa ação, mas que só conseguiríamos escapar do que é destinado a nós se isso fosse agregar muito em nossa vida. E a pergunta que fica é se as ações e os momentos que temos vivido têm agregado muito em nossa vida a ponto de querermos conseguir desenhar e mudar o destino que é o resultado de tudo que nós temos feito, das nossas ações, dos nossos pensamentos. E se nós temos essa capacidade, então, Deus vem e nos fala, tudo bem, pode pensar, pode agir, quer mudar o destino? Quer mudar aquilo que está programado para você, pelo que você fez em outras vidas? Tudo bem, mas lembre-se que a responsabilidade é sua. Vai nos responsabilizar por aquilo que nós queremos fazer. O caminho correto é um, mas nós queremos ir para o outro. É preciso assumir a responsabilidade. E nós, espíritos,
em espíritas, mas na condição espiritual nós ignoramos essa responsabilidade. Tomamos decisões a todo momento sem lembrar a responsabilidade espiritual que nós temos. Que o tempo não muda de uma hora para outra, que tudo leva tempo e que não é apenas um simples capricho que vai conseguir alterar aquilo que eu preciso passar pelo que eu construí. Porque justamente o que eu construí é o produto, a soma de escolhas que vem ao longo das existências. Pode continuar, Léo, a hora que você terminar. Não, pode falar. Não, eu estou aqui acompanhando seu raciocínio e você falou duas coisas bem interessantes aí. Controle de Deus sobre nós, o nosso pré-controle sobre a nossa vida. Falou do espaço-tempo de passado, presente e futuro. E eu estava aqui me perguntando, se a gente fizer um panorama assim do quadro atual de hoje do mundo, que você nos disse que tudo que acontece hoje é resultado das nossas ações, na maioria delas, más ações, né? As escolhas, né? Más escolhas, né? Do passado, né? E aí às vezes eu converso com as pessoas, as pessoas me perguntam, me dizem, o que vai ser da humanidade agora depois desse vírus, dessa pandemia, né? O que Deus está preparando para a gente. E você falando sobre esse controle de Deus, eu fiquei me perguntando, será que Deus teria nos colocado nessa condição que estamos agora, dessa pandemia universal, se as nossas ações, se a nossa relação com Ele, se a nossa relação com o próximo, se a nossa ascensão espiritual estivesse em ordem, será que Deus teria nos colocado nessa condição? Porque, segundo os evangelhos, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, sem que Deus saiba. Então, é impossível dizer que tudo que está acontecendo de forma geral, universal no planeta, é apenas ação humana, né? Que Deus é um Deus isento, que Ele vira as costas para nós, né? Que Ele não se preocupa conosco e que Ele deixa o circo pegar fogo aqui na Terra. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa nossa ação, que ela poderia ter sido diferente, poderíamos estar recebendo um novo fruto, um fruto diferente agora aqui. E o que vai ser de nós, o que precisa, ou nós podemos fazer alguma coisa daqui em diante, nós podemos aprender alguma coisa com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor e mudar, melhorar, entendeu? Pelo menos ter uma expectativa de uma vida futura melhor? Boa pergunta, né? Até a continuação do raciocínio era a gente falar que hoje, né, nós somos o produto das escolhas, não só dessa vida, mas de várias outras vidas, né, de várias outras existências. E aí a gente olha o cenário atual. Então, nós vamos ter que trabalhar uma resposta um pouco ampla para a gente chegar numa resposta confortadora e consoladora, porque é um momento delicado dentro do entendimento de muita gente, né? A nossa fé agora a tempestade veio, e aí nós não sabemos muito bem se quem ficou calmo, quem não ficou, né? Jesus teve que entrar para acalmar a tempestade, né? Mas quando nós olhamos pelo cenário em que nós estamos, pensar que o que nós estamos passando é apenas por nossas ações passadas, talvez seria um exagero muito grande. Nós sabemos que de tempo em tempo, o globo, né, o mundo, o planeta, ele precisa evoluir, ele precisa progredir. Mas nós sabemos que o espírito também progride. E pensando nós em várias vidas, em várias existências, em progresso espiritual, em escala espiritual, em progresso dos reinos, como eu falei, né?
nós precisamos saber se nós estaremos preparados para esse mundo que há de vir, né? Que está falado que vai vir. O tão famoso mundo de regenerações, né? Estamos nós em provas e expiações rumo à regeneração. Eu recebi um telefonema de um amigo meu ontem, e ele está lendo aquele livro do Divaldo, né? Mundo no Rumo da Regeneração, que é o último livro dele, que fala sobre a pandemia, inclusive, sobre o momento atual. E aí ele perguntou, Léo, nós estamos caminhando, nós estamos regenerando, você acha que nós como espíritos estamos de fato indo, né? A pandemia veio para nos trazer essa possibilidade de melhora? Falei, bom, a pergunta foi lógica, porque a possibilidade de melhora, sim. O mundo, cataclismas, esses momentos delicados, né? Esses grandes movimentos do planeta, ele vem para avançar. A pergunta que fica, que eu acho que é a que cabe hoje, é se nós estamos nos portando para o mundo que vai sobrar, o que vai ficar, que é um mundo bom, que é um mundo colorido, vamos dizer assim, embora todas as mortes, todas as perdas, né? Se a gente ainda não conseguiu entender o processo da morte, lógico que é triste, mas é também um benefício. Para aqueles que foram também e aqueles que ficam. É o entendimento desse processo. Já viemos e fomos tantas vezes. É lógico que a saudade fica. Mas estamos caminhando para isso? Estamos pensando nisso? Porque pensamos em destino, e aí entrando no tema e fazendo esse link. Pensamos em destino, mas nós pensamos em mudar o nosso dia de amanhã. Vamos pensar que amanhã é um destino. O meu destino é o dia de amanhã. A minha atitude de hoje foi pensada em fazer um dia melhor amanhã? Então, quando a gente para pensar na pandemia, no momento e no mundo, nós estamos nos preparando para quando isso passar? Porque eu acho que muito mais importante do que viver só esse momento é nos prepararmos após esse momento. Porque é esse que é o raciocínio da palestra de hoje, da fala de hoje. Estamos tão preocupados com o destino, mas o destino é hoje, porque nós vamos projetá-lo num futuro. Vai depender de nós tudo isso, né? Então o mundo está caminhando, progredindo? Sim, mas nós estamos nos preparando para isso, independente de ser em alegrias, porque nós sabemos que a felicidade ainda não é para nós, né? É uma felicidade muito relativa, ou é na dor. Os maiores progressos, os maiores avanços vêm na dor. E a gente precisa entender isso, que é um momento que precisamos passar. Precisando passar, como eu tenho passado, como eu tenho projetado o futuro disso. Eu acho que esse que é o importante, né? Perfeito, Léo. Agora, a gente estava conversando, né? Você vai lembrar que você falou aí de uma das escolhas agora no presente. Mas eu acho que é importante a gente frisar, assim, para o pessoal, sobre a nossa programação reencarnatória, né? Porque existem uma fatalidade, que é a morte. A morte é uma fatalidade. Ninguém vai estar livre da morte enquanto estivermos sujeitos à condição de reencarnantes, né? Somente quando não precisarmos mais do corpo físico, aí nós nos libertaremos desse processo. Agora, uma coisa que está determinada, eu acho que realmente é uma das únicas coisas que nós podemos assegurar com certeza, que você já disse aqui, é a nossa perfeição moral que foi determinada por Deus, né? Então, quem quiser depois pesquisar lá no livro do Céu e Inferno, Kardec e os Espíritos vão tratar disso, sobre a justiça divina, sobre as recompensas futuras e os tormentos daqueles que não progridem, que estacionam ou que insistem ainda em continuar no mal. Mas a minha pergunta é o seguinte, né? Uma programação reencarnatória. Os espíritos nos informam que nessa programação nós escolhemos os tipos de prova, mas todos os detalhes, todas as nuances que vão acontecer nesse percurso está determinado também nesse programa reencarnatório, ou ele pode ser mudado conosco a qualquer momento, Léo.
É interessante pensar na questão da fatalidade, né? Que nós trazemos um significado muito diferente, né? Mariana, um grande abraço. Mês que vem, né? Nós confirmamos, vamos estar juntos, né? Um beijão para você também, né? Então, a fatalidade, ela existe justamente pelas escolhas que nós fizemos. É o primeiro ponto, né? Quando nós pensamos em determinação, em determinismo, é aquilo que nós não podemos controlar, que está fora do nosso livre-arbítrio, né? Isso é importante a gente entender. Então, tem situações que nós não conseguimos mudar, mas outras situações, sim. Nós temos o subcontrole. E é isso que é importante e a grandiosidade de Deus. Ele deixa nós trabalharmos, né? É a função de um pai. Deixa a criança desenvolver. Mas tem coisas que ela precisa. Mesmo que doa, que ele tenha que chorar, não, eu tenho que passar por isso, né? E é por isso que aí nós falamos, mas e o acaso existe? Não, o acaso não existe, porque se nós considerarmos a existência do acaso, nós podemos descartar a existência de Deus também. Então aí fica, né? Então acho que é bem nessa questão, porque todo momento, toda hora, nós temos a capacidade de alterar um pouco o nosso percurso, de reiniciar, de mudar, mas é um pouco, não é tudo, não. Mesmo porque, né, Léo, se a gente for analisar a nossa existência, eu completei 4 décadas esse mês, e eu fiz assim uma análise sobre esse período, e eu acho que eu mais espiei do que fui provada. Então, eu não sei, talvez não seja a condição de todo mundo, mas quando você entra no quesito expiação, reparação, é difícil você realmente mudar algumas coisas, você realmente vem, só que você pode escolher, né? Como, né? Ou não reparar agora, né? Você pode escolher retardar essa reparação, pode escolher continuar odiando a pessoa, pode continuar escolhendo não crer em Jesus, continuar ainda no oba-oba do mundo. Então, eu venho com uma programação. Aí é aquela história, né? Você está lá em cima, você pede mundos e fundos, né? Você pede para vir com tanta coisa para acertar. Aí os mentores espirituais falam, não, vamos mandar só 2 unhas encravadas, porque você não vai dar conta dessas 2. Aí você fala, não, pode mandar os 10 dedos, que aí eles têm essa misericórdia, que eles sabem da nossa infantilidade espiritual, e manda só 2. Chega aqui, a gente não consegue dar conta das 2. Mas antes eu vou deixar minha pergunta para você para depois. Vou pôr aqui um comentário do Luiz Secolim, que ele está dizendo assim, Luiz Secolim, é amigo nosso aqui dos estudos, abraço. Seria preferível a descrença antes do crente enganar-se a si mesmo? Kardec vai falar isso, eu não sei aonde aqui. Primeiro é preciso que a crença antiga perca a força, para que aí a pessoa não acredite em nada, para aí ela olhar para o espiritismo, ou olhar de fato para o cristianismo primitivo, que é o verdadeiro, e entender a essência. Porque se a gente vem com uma crença, a gente não consegue enxergar, é preciso se libertar. O céu e o inferno fala isso, né? Então é melhor que ele venha sem acreditar em nada, sem crer em nada, para que ele possa, de fato, olhar para tudo e ver pela razão. Kardec era cético, né? E você falando, na tua fala anterior, né, provas, expiações e tudo mais, as dificuldades é o que nos faz crescer, né? Porque nós temos que passar por elas. Provas, expiações. Como nós passamos por elas, é como vai nos classificar se estamos progredindo ou não. E o objetivo de todo o espírito é buscar a perfeição através dos progressos, através das provas, através, enfim, de diversas coisas que são colocadas como dificuldades na nossa vida. E nós fugimos da dificuldade. Se nós tivéssemos consciência como espírito, nós tínhamos que falar, eu quero mais dificuldade, eu quero mais coisas que eu possa mostrar que eu estou preparado para poder evoluir. Mas nós não olhamos para isso. Então essa historinha de evolução, nós não estamos olhando para ela ainda, viu? É mentira. Olha o microfone, esqueci.
Olha, Léo, eu confesso para você que durante uma boa parte assim, da minha vida, eu realmente não me preocupava com a questão evolutiva, né? Eu fui começar a me preocupar com isso depois que eu entrei para a doutrina espírita, que veio esclarecer isso para a gente. Porque senão a gente fica muito mergulhado em questões de fanatismo religioso ou no oba-oba do mundo, né? Então, eu sou muito grata à doutrina por ter me auxiliado nessa questão. Eu vou colocar aqui uma pergunta do Sérgio Luiz Destro, que é outro contribuinte nosso aqui, e ele fala assim: boa noite. O destino é um processo diário ou uma consequência do nosso livre-arbítrio? Acho até que você já falou, mas reforça. Ó, eu vou dizer que poderia ser os dois, né? É um processo diário, porque diariamente nós temos que fazer escolhas, caminhar por um lado ou pelo outro, ter a ação ou não ter, né? Então é uma consequência também do nosso livre-arbítrio, porque a todo momento somos colocados, né? A cada hora da vida, nós percebemos que nós temos ali recursos de melhorar nessa trajetória toda. Então o destino, eu acho que acaba sendo os dois, né? Um processo diário, né? De colocarmos as escolhas certas nas ações certas. Tá, perfeito, é isso mesmo. Concordo com você. Que a todo momento você está escolhendo e construindo. Não tem como você construir antes de escolher, não é verdade? Vou colocar outro comentário aqui da Mar. Não sei se é comentário ou uma pergunta, mas vamos ler. O que aprendi com a doutrina é que conforme desenvolvemos a consciência de si mesmos, podemos conquistar a autonomia de nossas vidas. Enquanto não temos essa consciência, temos de ser guiados como servos. Para responder aquela pergunta anterior, e é os cegos guiando os cegos, né? Mas sabe essa fala que ela coloca, conforme desenvolvemos a nossa consciência, e é justamente isso que nós precisamos buscar, desenvolver cada vez mais a consciência de nós mesmos. Quando nós aprendemos a desenvolver, aprendemos, entre aspas, né? Nós vamos entender que nós somos os responsáveis pelas nossas ações. E aí fica um pouquinho mais fácil. Porque você fala, bom, se eu errar aqui, eu sei que vai ser essa a consequência, né? Então você começa a entender que tudo é decorrente da ação como você coloca. Consciência de si mesmo. Se eu errar, eu ajusto. E não o outro ajusta. Facilita um pouco a nossa relação, né, no dia a dia. Lembrando assim também que cada vez que a gente consegue ter um discernimento maior entre o bem e o mal, também é maior a nossa responsabilidade diante das escolhas. Né? Eu acho que Kardec trata disso também, falando sobre que é mais culpado aquele que sabe, né, que conhece, do que o ignorante que desconhece o assunto. Então, cada vez mais, na nossa lucidez, a gente vai sendo mais cobrado. Tem outra pergunta aqui, da Débora Gabriel, vou por aqui para você. Olá, Débora, boa noite. Mas aquilo que viemos fazer, que tivermos a passar, não seria o destino? O destino nosso realmente é isso. Estamos no destino das escolhas anteriores, programando as ações e os pensamentos para os destinos futuros. Porque não existe um destino pré-definido, não existe um destino encaixotado, né? Nós, nessa encarnação, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos vão moldar nosso destino de amanhã, se é que podemos chamar como destino, porque na verdade é a consequência do hoje, né? Como nós enfrentamos a vida, como nós olhamos a nossa vida, as relações. Se eu não me entender hoje com o meu irmão, o meu destino vai ser, com certeza, ajustar com o meu irmão. Então, essa é a colocação, né? Léo, agora, eu falei uma coisa aqui que eu acho que algumas pessoas podem até não ter me compreendido bem, sobre a questão da pandemia, de que Deus está ciente e que
concorda com tudo que está havendo aqui no nosso mundo, as pessoas vão me recriminar e dizer que estou falando, então, que Deus é um Deus vingativo, que Deus é um Deus punitivo. Só que eu quero lembrar o seguinte, né? Aqui no livro Consolador, a gente estava até falando sobre isso, existem várias questões em torno da vida pregressa do homem, que influencia, claro, na vida futura. Mas somente as pessoas, os espíritos, que a gente tem essa dificuldade, até, às vezes até dentro do meio espírita, que acreditam na vida futura, podem entender um pouco do que eu estou falando. Por quê? Se a gente pegar aqui a questão 146, eu vou ler aqui, ó. É fatal o instante da morte? E o Emmanuel responde assim: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Ou seja, quer dizer que, ai meu Deus, não foi um vírus inventado pelo homem? Esse monte de gente que está morrendo, Deus não está vendo? Não, gente, está tudo nas mãos do poder de Deus. Se tudo isso está acontecendo, existe um propósito. Eu sempre falo que, infelizmente, o vírus é um instrumento de progresso, de desencarne em massa, mas que nós possamos, de alguma forma, retirar algo dessa essência, o que Deus está falando para a gente através dessa situação. Então, quando eu toquei no assunto de Deus estar comandando toda essa situação, foi nesse sentido, foi numa situação reeducativa e necessária para o progresso da humanidade, que você mesmo falou. Eu até gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão de vida após morte, como que ela é afetada, a vida espiritual do espírito no seu, depois que ele desencarna, se ele fez a sua má ou boa escolha aqui na vida presente. E para reforçar o que você falou, porque eu acho que ficou bem claro, tá? Não ficou... Valeu a pena você falar de novo, mas ficou muito bem claro, muito bem explicado lá atrás. Okay. Se a gente imaginar que Deus não está nesse controle, quer dizer que o barco perdeu o comandante, né? Deus é quem comanda tudo isso, né? Jesus está como governador, mas Deus é o principal aqui, gente, né? Então, se a gente não entender que Deus sabe o que está fazendo, e se nós não trouxermos para a nossa vida, né? Se os nossos olhos não forem as lâmpadas, né, do nosso corpo, acender, que a gente possa entender a situação com outro olhar, a gente precisa repensar um pouquinho. Porque se nós pensarmos no avanço científico, né, que nós tivemos nesse momento de pandemia, foi algo absurdo, né? Então não teve nenhum progresso, não teve nenhum avanço, inúmeros, e nós sabemos que primeiro o progresso é intelectual e depois ele caminha pelo moral. Raramente é o moral à frente e depois o intelectual, né? Então precisamos entender muito isso. Quando a gente passa a olhar a situação, nós precisamos olhar entendendo todos os lados, todos os aspectos, porque a pandemia é triste, é um momento desafiador, mas é um momento importantíssimo para a evolução nossa, do mundo, do planeta, sim, mas nossa. Se nós entendermos isso, ficou longe, né? Precisamos entender. Eu acho que você deixou bem claro, tá? E eu esqueci o que você... E você me falou, depois que o espírito desencarna, né? Aí, se nós pensarmos lá no próprio livro O Céu e o Inferno, ele vai trazer vários relatos justamente do pós-morte. E é importante lembrar que nós vamos levar para pós o túmulo tudo que nós fomos aqui, tudo que nós somos aqui, os nossos pensamentos, as nossas ações. E pior, lá o véu se abre e a gente volta a ter consciência de todas as outras existências. E por misericórdia de Deus, por bondade de Deus, é o véu do esquecimento que nós tanto sabemos, que faz encarnarmos aqui e esquecer o que fomos em outras vidas. Mas ele a todo momento nos indica quais são as falhas a serem corrigidas. E aí, de novo, podemos corrigir ou não. Então não podemos alegar que nós não sabíamos, porque aquilo que nos incomoda hoje é o que nós temos que trabalhar. A morte, o medo da morte
é algo a ser trabalhado também. A partir do momento que a gente acredita em vida futura, né? Léo, eu vou jogar você na fogueira agora, tá? Mas... Mas antes, eu vou colocar um comentário aqui da Mai, depois eu jogo você na fogueira. Ela fala assim, interessante quando se fala da pandemia, se observamos do ponto de vista científico, a causa de um vírus que girava em torno de uma espécie de morcego, com a intervenção do homem no meio ambiente. Logo, também temos uma consequência, lembrando do ponto de vista científico. Tudo está interligado, né? Se nós isolarmos qualquer coisa, nós estamos equivocados. Tudo está interligado, tudo está fibrado uma coisa na outra, né? Então, é Deus, né? Deus não está longe, como imaginávamos antes. Deus está no meio, né? Irradiando por tudo, né? Quer dizer, esse vírus, há quanto tempo estava rodeando esse morcego? Estava em volta desse morcego. E só agora, ele resolveu se manifestar, né? Segundo as pesquisas científicas. Foi o acaso? Foi o acaso? Do nada, né? Há quem diga que esse vírus foi até feito em laboratório e disseminado aí para poder depois vender vacina, né? Mesmo que fosse isso, né? Ainda não estaria fora do determinismo divino, não do nosso, né? Estaria fora das leis divinas. Você quer acrescentar mais alguma coisa antes de eu jogar você na fogueira? Não, tô ansioso e com medo. Bem, não, a pergunta que eu quero fazer é um pouco simples, um pouco, tá? A resposta que é complicada, entendi. Ó, sem teoria da conspiração, a Mar já falou, hein? Bom. Tá bom, pode deixar. Bem, a gente está determinado por Deus. Olha a fogueira, a Mariana. Isso está na revelação espiritual bem claro, tanto na doutrina espírita, como também na primeira revelação, que são as escrituras. Nós estamos determinados ao nosso aperfeiçoamento moral, a nossa ascensão espiritual, correto? Correto. Eu gostaria de saber de você. E o contrário? Nós estamos determinados ao inferno? Deus destina alguém ao umbral, ao inferno? Olha, em quantos minutos eu posso responder isso? Porque tem várias formas, né? Não, pode responder que eu te dou tempo. Bom, a resposta é não, tá bom? Só assim? Não, não, tem que explicar. Nós sabemos... Umbral, né? O André Luiz vem nos contar que existem regiões umbralinas, né? Meu Deus do céu. Bom, nós sabemos que o inferno propriamente dito, como o céu propriamente dito, também não existe. Porque o inferno é quando diziam, então, que logo após a morte nós seríamos destinados ou ao céu ou ao inferno. Ou às penas eternas, sofrimentos eternos, né, ou felicidades e gozos eternos. Quando nós imaginamos assim, só para eu sair fora da outra doutrina, se nós pensássemos, então, que uma mãe havia ido para o céu e um filho tinha ido para o inferno, onde estaria Deus colocando a mãe numa felicidade e um filho tão afastado e a mãe tendo que ver o filho sofrer no inferno, numa pena eterna, né? Então a gente vê que isso não existe, vem das filosofias e tudo mais. Mas a doutrina espírita nos fala em condição umbralina, em condição de ausência de luz, né? Que é uma condição que nós nos colocamos. Porque até pensando em destino, nós precisamos entender como nós levamos a nossa vida. Porque, como eu disse, nós vamos levar daqui a descrição, a condição de vida que nós praticamos. As nossas atitudes, as nossas crenças verdadeiras, tem que ser o que nós acreditamos de verdade, não as crenças. O que tem sido? Nós temos alimentado as trevas ou alimentado a luz? Nós temos preferido os conflitos ou preferido a paz? Né? Nós temos
Buscado desavenças ou buscado harmonia? Aí a gente pensa, se nós vamos para um umbral, que nós vamos ter que passar por um umbral, porque o umbral é uma passagem, né? Não tem como falar, não vou passar. Não, eu posso não ficar, é outra situação. Mas passar é necessário, né? Então, o destino está aí também. Como nós estamos nos portando e como nós queremos estar depois, né? Porque o umbral é algo que nos assusta. O espírita trocou o inferno pelo umbral. E não é isso, né? O umbral, o inferno é a nossa condição mental. É como nós trazemos. E se nós não aprendemos, nós não acordamos, como o próprio Evangelho nos pede, nós vamos imaginar essas penas eternas, né? Ô, Léo, é assim, eu vou botar um pouco de lenha, porque esse fogo está muito baixinho, tá? Eu não respondi o que você queria, né? Ó, lembrando que a mãe do André Luiz estava numa região linda, melhor, e o André Luiz estava onde? No umbral. Aí ela ficou quanto tempo intercedendo por ele? Para ele ser resgatado? 8 anos. Aí ele só foi resgatado quando ele se arrependeu. Quando ele se arrependeu, né? Quando ele se arrependeu. Mas a mãe não parou de interceder por ele. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O que eu vou perguntar agora é o seguinte. Nós temos relatos dos suicidas. Todos os relatos dos suicidas são iguais. Os espíritos vêm nos afirmar a condição terrível que um suicida se encontra quando ele comete esse ato contra Deus, porque não é só um ato contra a própria vida, mas é um ato contra a lei divina, tirar a própria vida. E existe um destino para o suicida. Né? Então, eu gostaria que você me falasse um pouco. Então, quer dizer, o suicida, ele está destinado a sofrer a punição que nós conhecemos de acompanhar a sua própria decomposição, de ficar ligado ao corpo, de depois ir para o Vale dos Suicidas. Somente nesta condição nós podemos dizer que há um destino certo para a vida além do túmulo? Eu vou... tem que tomar um cuidado, né, nessa fala para poder consolar e confortar um pouco, né, para não ser tão direto. Nós sabemos, nós estávamos comentando sobre isso, que todas as mortes, elas trazem já a sua arquitetura, né, o seu processo, né, então já sabemos como mais ou menos vai ser, ou qual é a indicação da morte, menos o suicídio. Nós trazemos uma tendência, mas temos que lutar contra ela. Então os espíritos que estão coordenando essa reencarnação sabem que existe uma tendência, mas não que isso vai acontecer. Em outros casos, geralmente a morte já vem meio que programada, e, enfim, né? Nós não sabemos a hora, mas eles sabem, não é? Quando você fala em André Luiz, 8 anos no umbral, a mãe dele intercedendo, fazendo prece e tudo mais, o céu e o inferno, Kardec vai questionar São Luís. E São Luís coloca que, dependendo da condição, se o espírito não se colocou predisposto a receber, se ele não tem o entendimento do processo que ele está vivendo, em resumo, se ele não se ajoelhou a Deus e pediu desculpas verdadeiramente, ele continua nessa condição. E que as preces não chegam para ele. Está lá, céu e inferno. E a gente fala, não chega. Não. Quando ele se dá o direito de falar, errei, eu entendi onde foi a falha, que Deus só tem o direito de tirar a vida ou não, ele recebe tudo isso, essa soma, né, de preces. Está lá, céu e inferno. É até meio complicado falar, mas esse é o relato, Kardec coloca, que se o espírito não estiver aberto, ele não recebe as preces. Quando ele começa a amolecer, quando ele começa a entender a situação, aí ele deixa de viver aquele estado da morte, de reviver as cenas, porque o suicida não só sente a decomposição do corpo, muitas vezes ele nem sente, ele vai ficar sentindo a sensação da morte.
fazendo looping, né, na cabeça dele, revivendo aquele momento, né? E eu estou falando disso com vocês, e eu faço alguns atendimentos de psicanálise, psicanalítico. E eu tive um paciente há um mês que se suicidou. Pandemia. Momento delicadíssimo que nós estamos vivendo, onde as próprias doenças mentais, elas estão se comportando de maneira inesperada, né? Então, assim, situação delicada, né? Mas, enfim, todos terão novas oportunidades de reencarnar. Deus olha por todos nós, entende as nossas faltas, entende os nossos equívocos, entende as nossas escolhas ruins e nos fala, filho, volte, recomece, reconstrua. Por isso que é construir, reconstruir, destruir, faz parte, né? Sim, eu gosto muito da fala do Chico, que ele fala que nós não podemos, né, arrumar o que ficou, mas a gente pode recomeçar todos os dias. André, só para não sair desse assunto, Sim, né? pode falar. E aí quando isso aconteceu, né, esse caso, a família liga, coisa do tipo, né? E aí você tem alguns questionamentos até da questão espiritual, porque era um trabalhador espírita, né? E aí você fala, caramba, mas espírita? Sim. Aí a pergunta nós estamos vivendo o que a doutrina tem para nos ensinar de verdade? De verdade? Porque, ok, provavelmente todos nós aqui, em alguma existência, nós já nos suicidamos. É inevitável achar que não. Mas espírita não é o primeiro caso. Tem outros casos que eu conheço de espíritas que se suicidam. Aí você fala, gente, nós estamos aprendendo a doutrina verdadeiramente com a clareza que ela nos dá, com o conforto que ela nos coloca, porque ela vem para nos libertar. E muitas vezes estamos nos aprisionando a coisas que não tem o porquê, né? Sim, é claro que existem muitos fatores que contribuem, né? A gente está falando um pouco até mesmo de fraqueza na fé, fraqueza diante das dificuldades da vida, fora todas as situações passadas e que contribuem hoje para um psicológico não muito, que ajude muito no fortalecimento do emocional da pessoa. Mas, Léo, você falou uma coisa que assim, a gente deve sempre ter essa certeza, que é do amparo divino, né? Sempre. Salmo 139, que está naquele livro que o espírita não gosta de ler, chamado Bíblia, o Salmo 139, até os espíritos falam lá no livro dos espíritos e pede para que a gente estude os salmos. Mas o Salmo 139 é escrito por Davi, pelo rei Davi, nos fala que Deus está em todos os lugares, né? Ele está nas alturas e no abismo. Tanto que a gente não pode, se a gente vive numa situação dessa, de perder alguém nessas condições, o que a gente deve fazer e falar para a família é que ela pode ajudar com as preces. Aí você falou outra coisa interessante também, que dependendo do estado espiritual da pessoa, essas preces não chegam, né? É até mesmo uma questão de punição mesmo pela transgressão que a pessoa cometeu, mas isso acontece conosco aqui encarnados, né, Léo? Quantas pessoas não oram por nós no momento de dificuldade e a gente cego de raiva, cego de ódio, cego de revolta, não consegue enxergar, não consegue absorver, até mesmo no passe. O que eles pedem para a gente no passe, né? Para a gente abrir o coração, abrir a mente para a gente receber aqueles fluidos. Tem pergunta aqui. Vamos lá, Léo, vamos estender mais um pouquinho. Peraí, vamos lá, vamos colocar aqui. Mas só para completar, você falou uma coisa importante, para ficar bem claro, às vezes a gente fala, poxa, mas não chega ao espírito, ao ser, né, espiritual, a prece. Eu vou dar um outro exemplo. Nós somos
pais e mães, né? Temos nossos filhos. Quando eles estão naquela agitação, naquela euforia, às vezes muito bravos e revoltados, e vai, você quer falar com eles, você quer explicar com ele, quer trazer uma palavra amiga. Adianta? Não. Tem que deixar ele passar aquele processo, passar aquele momento, aí você chama, porque aí ele está disposto a ouvir e a receber o que você tem a falar. Entende? É assim. Isso, com certeza. Se é, né? E filho, você tem que ficar falando até depois da morte, né? Não adianta falar só em vida, até depois da morte você tem que estar falando. Mas nós somos filhos de Deus, entendeu? Para Deus, nós fazemos igual. Mas perfeito que você falou. Porque Deus está o tempo todo chamando a nossa atenção, falando com a gente ouve. A gente não. Escuta, né? Passou o período de pandemia, né? O que aconteceu? Igual. Tá tudo igual. Continua fazendo do mesmo jeito, entendeu? São poucas as pessoas que deixam, né, a fé entrar, que deixam, né, Jesus entrar um pouco dentro do lar. Vamos lá as perguntas para a gente já encaminhar para o final. Eu vou colocar aqui a do suicídio da Débora Gabriel primeiro e depois eu coloco a do Sérgio Luiz, que é um pouco mais complexa. Mas eu vou colocar da Débora, porque a gente já está falando de suicídio, e ela diz assim: às vezes a pessoa é espírita e se suicida, pela dúvida se realmente é isso. Se existe vida após morte, umbral, etc. Super delicado isso, né? Bem, antes do Léo responder, eu gostaria de dar a minha contribuição aqui. Vamos comerciais. Fazer um merchan e lembrar que na casa de Deus, como Jesus falou, existem muitas moradas. Então, é claro que nós vamos estagiar em algum lugar na vida pós-morte, né? Principalmente pelo aquilo que o Léo falou, a nossa condição mental. Mas agora eu vou deixar para o Léo completar. Nossa, e você falou muito confortador o que eu vou falar agora dentro dessa fala que você mesmo deixou. Não quer dizer que essas pessoas estão abandonadas ao relento. Pelo contrário. Elas estão em volta dessas pessoas, e não só dos suicidas, de todas aquelas que desencarnam, existem vários espíritos que estão ali para auxiliar. Mas, muitas vezes, é colocado ainda uma venda pela condição moral, ou pela questão do pensamento, e ela não consegue perceber. E aí você falou essa dúvida, né, se existe ou não existe, existe umbral, existe vida após a morte, existe espírito, né? Bom, isso não surgiu com o Espiritismo, não surgiu com o Cristo, surgiu muito antes a questão da mediunidade, das comunicações, esse intercâmbio. Mas se nós temos dúvida, paremos por 5 minutos e peçamos para que nós possamos ser envolvidos de amor. Se a gente não sentir em 5 minutos, tem alguma coisa errada. Então, é muito fácil, porque todo mundo vai sentir o amor de Deus abraçando. Jesus fazendo presente, que é justamente os bons espíritos trazendo esses fluidos para perto de nós. A prece está aí, a gente entra estressado, faz uma prece, sai calmo. A música que você colocou no começo, não é a música, é tudo que está envolvido, não é? Então, vamos para outra, que a outra o bicho pega. Débora, só para falar para a Débora talvez, eu não sei se ela está iniciando no Espiritismo agora, mas procura ler as obras de André Luiz, que nas obras de André Luiz ele vai relatar bem sobre o mundo espiritual, ele vai fazer um desdobramento bem claro, de coisas que não deu tempo de Kardec dizer para a gente, e vai estar nos contando o que acontece do lado de lá, o que nós temos que fazer do lado de cá, né, Léo? Para chegar bem do lado de lá. E tudo que passa em nosso ao redor a gente não percebe, né? Também. Exatamente. Vai falar justamente dessa questão sua, de como os socorristas espirituais vão até as zonas umbralinas, zonas trevosas, buscar aqueles que estão procurando Deus para serem resgatados. André Luiz vai contar isso lá. E é o que acontece até em vida, né? A gente vive com o nosso anjo da guarda, cercado de amigos espirituais, esperando às vezes a vida toda, um sinal nosso que fale, chega, cansei dessa vida miserável de ser humano
e agora eu quero ter fé, eu quero entender Deus. Às vezes eles ficam 70, 80, 90 anos do nosso lado esperando ouvir isso. Só isso? Eu acho que é muito mais anos, viu? Bem, vamos lá do Sérgio agora, que agora ele acendeu, ele jogou um galão de gasolina aqui. Vamos lá. As atitudes de Hitler, quando resolveu exterminar os judeus, mudou o destino de milhões de pessoas. É preciso que haja uma única pessoa para que mude o destino das pessoas? Léo, queima você primeiro aí, depois eu queimo. Nossa Senhora, né? Quando a gente olha flagelos destruidores, né? Acho que vai estar do Evangelho, ele vai falar que as destruições, e o que aconteceu na época de Hitler foi uma destruição. Se a gente achar que não, né, nós não entendemos essa colocação. Elas são necessárias. Ai de quem a fizer, né? A mesma questão da própria guerra. A gente fala, poxa, uma guerra. Não, a guerra é necessária, né? Quantas coisas não avançam com a guerra? Quantas coisas não mudaram depois de Hitler, né? Foi um período absurdamente terrível essa situação. Mas nos trouxe um entendimento diferente de muitas coisas. Então, uma pessoa, ela ela consegue sim mudar uma humanidade. Se a gente olhar para Hitler, nós vamos entender um lado cruel. Mas se nós olharmos para Jesus, quantas pessoas ele não mudou? Se nós olharmos para Gandhi, se olharmos para Chico, se olharmos para Madre Teresa, enfim, tem inúmeros, né? Então, assim, uma pessoa só, ela é capaz de mudar, sim, muita coisa, pro bem e pro mal. Eu queria lembrar aqui de quando Jesus estava na última ceia com os apóstolos, e ele falou para os discípulos que havia a pessoa que iria trair estava ali entre eles, e ele disse que era necessário que assim acontecesse, mas ai daquele que traísse o Filho do Homem. Então, assim, Deus, ele usa de todas as formas para o nosso progresso. E aí ele pega a maldade que tem dentro do ser humano e consegue usá-la até mesmo para nos acordar para a bondade, porque aquela questão do livro dos Espíritos, em que eles perguntam sobre relacionado à maldade, os Espíritos respondem, é necessário que nós cheguemos, né, no excesso do mal para que nós... Crueldade, né? para que nós consigamos, eu não vou lembrar direito, depois vocês buscam aí, mas é para que nós consigamos enxergar a necessidade do bem. Se a gente for olhar aqui para o quadro do Brasil, eu fico me perguntando quantas coisas mais vai ter que acontecer nesse bendito Brasil para que a gente lute, para que a gente procure melhores condições de vida aqui para o nosso país. Sem fazer partido político, né? Estamos falando de Jesus, mas eu gostaria que você deixasse seu boa noite, fizesse as suas considerações finais e eu te faço uma pergunta. Para a pessoa. Antes de você fazer a pergunta, sim, eu posso só complementar o que você falou rapidinho? Aí, pensando nesse cenário que você desenhou para nós de Jesus e de Judas, né? Que vem ser o traidor do Cristo, né? Há controvérsias, mas vamos pensar que é isso. Em que momento Jesus se torna Jesus, a importância dele? Nós lembramos dele, infelizmente, muito mais na cruz do que ainda na Boa Nova. Se Judas não o tivesse traído, ou seja, se não tivesse alguém a fazer o mal, como teria acontecido tudo o que aconteceu e Jesus poderia ser o que é hoje? Os ensinamentos que duram há mais de 2000 anos. Então a gente vê que às vezes uma atitude ruim, uma atitude má, muda uma humanidade, né? Então... Bem, o pessoal já está querendo se despedir, Léo, então deixa o seu boa noite e eu gostaria que você fizesse as considerações finais. A pergunta que eu vou te fazer é assim: aquela pessoa que vira para ela hoje no espelho e fala assim, hoje eu vou começar a mudar o meu destino, né? O que você diria
para essa pessoa que decide tomar essa decisão hoje? Bom, às vezes a gente espera grandes trabalhos e grandes mudanças, né? E as mudanças, elas são feitas de modo pequeno. Então, se eu pudesse dar uma dica, né, se assim posso chamar, que a gente pudesse começar cumprimentando os outros, dando valor para aqueles que estão do nosso lado, dando um bom dia, um sorriso no rosto. Quando pudermos, um abraço, um beijo, um aperto de mão, e possamos começar valorizando as pessoas que estão próximas de nós. Porque é ali que nós precisamos começar o nosso trabalho. E muitas vezes nós queremos nos distanciar. Então, que comecemos com programas fáceis. O que eu não faço hoje? Eu não dou bom dia a um trabalhador da rua. Comece a dar bom dia. Trabalhos pequenos, porque nós não temos condições de fazer grandes trabalhos. Obrigado, Andressa, pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que participou no chat com a gente. Uma delícia. E abril estamos de volta. Só que é com a Mariana, né? Eu e a Mariana, lá na rádio. Aí é fogueira em dupla. Aí, meu Deus do céu. Obrigado pelo carinho, viu? Léo, vamos fazer uma prece para encerrar? Pode ser uma prece curtinha. Depois que acabar a prece, eu vou colocar a vinheta de encerramento. Acabou a vinheta, eu encerro, mas você fica aí que eu vou falar com você depois, tá bom? Então faz uma prece curtinha e eu coloco a vinheta. A Mariana... Tô lascado, tô mesmo. Bom, vamos lá, meus amigos. Que clima gostoso, alegria. O evangelho tem que ser isso. É descontração, é trazer o amor do Cristo para dentro de nós. E se a gente imaginar que Cristo era alguém ali emburrado, que não tinha alegria, está enganado, né? Não conhece o Cristo verdadeiro, porque o amor deixa a gente feliz assim. Obrigado, Pai, pela noite de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos nós, podendo refletir sobre os ensinamentos que essa doutrina maravilhosa tem a nos deixar. Que possamos colocar como primordial em nossa vida o progresso espiritual, compreendendo que somos espíritos e que as nossas escolhas devem ser pela visão do Pai, que caminhemos pela fé e não pela visão material. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. A todos vocês, boa noite e até o próximo programa da nossa terça-feira. Até lá!